Oi, muito bom dia a todos. Meu nome é Ian Coelho, eu sou profissional de enfermagem, eu sou já enfermeiro formado pela Universidade Federal de Campina Grande. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a assistência à enfermagem humanizada no politrauma. Falando um pouco sobre mim, eu sou, além de enfermeiro formado, eu sou socorrista profissional, já tive atuação em primeiros socorros, já tive também atuação na parte assistencial, na parte também da atenção primária. E hoje a conversa vai ser um pouco simples, mas dinâmica, né? A gente vai tentar abordar um pouco sobre assistência humanizada, um tema que tem sido debatido e muito discutido na atualidade, no contexto pós-moderno, né? Uma conversa entre eu e você, com aquilo que a gente tem de mostrar como melhor, né? Tentando somar cada dia mais a enfermagem, tentando somar a área da saúde, a um pouco de conhecimento, um pouco de abordagem. A gente vai dialogando aqui pouco a pouco, né? Eu vou pedir para que você, se tiver alguma dúvida, algum comentário, você coloque aí e a gente vai dando sequência aqui a toda a nossa conversa, nosso diálogo. Bom, pode passar aí, Tássio, por gentileza, amigo. Ok? Bom, o que eu trago para vocês hoje de início é uma abordagem sobre trauma, né? Para falar de politrauma e assistência humanizada, a gente tem que primeiro conceituar o trauma, né? Ter entendimento do que significa um trauma, aquilo que porventura a gente venha abordar e que você venha ter conhecimento do que de fato é o trauma, né? Eu coloquei uma descrição bem simples, mas que elucida a questão da vítima de trauma, né? Para você prestar um atendimento humanizado, você tem que entender o trauma de fato, né? Ah, Usando aqui a característica definidora, a gente tem assim: descreve um evento, uma situação que causa um dano físico, emocional ou psicológico a alguém, né? Então, o trauma é isso, é aquele que causa um dano na pessoa, no indivíduo, e porventura esse dano ele venha a ser estendido, né? Ele necessita de um atendimento, necessita de um profissional capacitado para que seja necessária assistência em definitivo, né? A principal a principal causa morte hoje na população jovem a nível mundial, né? Tem sido um fator determinante no aumento da morbidade e mortalidade, além de diminuir a expectativa também na qualidade de vida também. É uma coisa que tem afetado o cotidiano das pessoas. Hoje o trauma, ele representa muito. Eu falo de trauma, mas você entenda no conceito, né? O trauma ele é emocional, psicológico e ele também é um trauma físico. O que a gente mais encontra no dia a dia, seja por acidente de trânsito, seja por situação ocasionada, né, de dano psicológico a alguém, violência, enfim, uma situação que gera esse trauma físico, esse embate. Como dizia o sociólogo Pierre de Bourdieu, né, é basicamente um embate físico que fere a dignidade de uma pessoa, né? Então, o trauma acaba sendo uma coisa que necessita de uma assistência humanizada por completo, né? Aí está uma citação do Pinheiros, 2023, a gente dá sequência aí, tá bom? A abordagem primária seria o primeiro passo, já, já falando do trauma em si, da abordagem humanizada, da assistência humanizada, aliás, é uma definição que engloba a identificação e o manejo em situações de ameaça à vida. Você primeiro começa a abordagem humanizada fazendo uma atenção primária, né? Uma verificação da cena, um manejo da cena, o mecanismo de injúria tem que ser aplicado, né? Haja vista a necessidade naquele momento. A classificação atual, a gente tem como definição, né,
o trauma fechado e o trauma aberto. Aquilo que eu vinha falando lá atrás e se aplica no contexto atual, né? A gente tem um trauma ocasionado por colisão, moto-carro, carro-moto, ou simplesmente um atropelamento, uma queda, uma violência. Esse é o trauma físico. Ele pode ser caracterizado de maneira fechada e também de maneira aberta ou penetrante, por uma FAF ou uma FAB, né, que seria um ferimento por arma de fogo e um ferimento por arma branca. É que eu trago para vocês. Nesse momento, a abordagem primária é fundamental. Haja vista que você se depara com a situação em que é necessário atenção, cuidado, é necessário você ter, sobretudo, a cautela de identificar a situação. A gente não pode partir do princípio sem que você faça um mecanismo de injúria, sem que você entenda a situacionalidade daquele momento. Então a gente classifica posteriormente para que se tenha uma assistência humanizada, um trauma aberto e um trauma fechado, tá bom? Pode passar aí, rapaz. Aqui eu trouxe uma animação, né? Aí uma situação, a primeira é de uma queda na escada. O indivíduo ele vem a descer a escada e escorrega, acaba caindo, um trauma ocasional, né? Uma situação também ali de atropelamento e também uma colisão moto-carro, né? Aí reparem nessa terceira imagem, que eu tenho o conceito de hiperextensão e hiperflexão, né? É muito comum em acidentes que você se depara no trânsito com um indivíduo que não utiliza o cinto de segurança adequadamente, não utiliza o encosto do banco de forma adequada. Então, isso acaba interferindo também na assistência. É importante que você tenha noção de que a má utilização dos equipamentos de segurança acaba interferindo, né, de maneira significativa, né, naquela assistência que posteriormente vem a ser prestada, né? Aí tem um caso de hiperflexão. É muito comum você perceber essa situação em casos de trauma a nível cervical, né? Você tem esse tipo de situação e o indivíduo geralmente se depara também com uma plegia, né? Algum trauma que venha a gerar uma plegia nele, uma situação de hiperflexão e hiperextensão do pescoço, da cabeça. Na última imagem aí eu trouxe um ferimento por arma branca e um ferimento por arma de fogo. O que diferencia os dois, né? Aí um trauma aberto, você tem a seguinte situação. O ferimento por arma de fogo ele é mais romboide, acaba sendo um pouco mais rombo, né? A parte como se fosse um buraco, uma cratera, né? E o segundo ele é laminar, né? O ferimento por arma branca ele acaba sendo perfuro-cortante e laminar, de característica laminar, também uma situação que, a depender, né, do momento, você tenha que se deparar com a humanização no atendimento. Faz? Aí como eu estava dando sequência, é tudo respeitado nos protocolos, né? Então, veja o seguinte, quando você tem uma abordagem primária, você tem que avaliar primeiramente a cena, né? Não tem como você partir para uma avaliação, uma abordagem primária e prestar um atendimento humanizado sem que você, de antemão, avalie a cena, avalie a situação, o momento, o mecanismo de injúria, né? Assegura-se de que a cena está segura para a equipe e também para o paciente, né? Haja vista que você não possa vir a desempenhar o cuidado de enfermagem, uma assistência humanizada, sem de antemão você avaliar a cena, para ver se aquilo realmente é conivente para você prestar assistência. É uma coisa positiva e que demanda ali a seguridade para a sua equipe, para o próprio paciente, para a vítima do trauma, né? Para a vítima daquele sinistro. Enfim, essa primeira parte é relacionada a protocolo, né? É um protocolo de injúria que a gente aplica na situação.
né? A segunda característica que a gente tem ali é a avaliação de cada doente. Eu coloquei isso porque você tem que ter ideia que nem toda situação a gente tem uma vítima só de trauma, né? A gente acaba se deparando, e eu vou colocar um conceito agora muito importante, que, que você tem que ter a noção, né? É importante que você tenha a noção que um acidente não só ocorre com uma vítima, e sim, um acidente pode ocorrer com mais de uma vítima. Não só várias vítimas, mas também um acidente pode acontecer com vários traumas. É importante que você tenha essa noção. Além de inúmeras vítimas, múltiplas vítimas, você tem que ter ideia de que uma vítima só pode ter também vários traumas. Isso é importantíssimo se você quer prestar assistência humanizada. A última situação que eu coloquei aí é relacionada à catástrofe, a incidente com múltiplas vítimas. É o que a gente chama de START, né? O protocolo. Quando se há uma situação em que acomete-se várias vítimas, a gente tem que lançar mão do protocolo de START, né? Dentro da abordagem primária, você tem que selecionar as pessoas que têm o maior número de traumas e aquelas que possuem a maior sobrevida, a chance de escapar, digamos assim, em poucas palavras, né? É uma situação em que você tem que priorizar. E você aplica esse protocolo já na atenção primária, na abordagem primária, perdão. Você faz isso de antemão já na abordagem primária para resguardar a vida das pessoas. A assistência humanizada ela é feita por protocolos. Então, você tem que ter ideia de que isso é gradativamente sendo aplicado, né? Não pode se pensar em seguir adiante se você não resolver uma coisa anterior, né? Basicamente isso. Dando sequência aí, a gente, dentro da abordagem primária, a gente realiza ela em duas fases, né? Para que você tenha assistência humanizada, você tem que realizar a abordagem primária seguindo o protocolo em duas fases. A primeira fase é uma fase rápida, em que o indivíduo, ele que vai ser a vítima, ele tem que ser atendido em até 30 segundos. É importantíssimo que você pense no tempo, na rapidez, mas aqui eu paro um pouquinho para você e te digo, mais importante que rapidez é eficiência no atendimento. Não adianta eu, você, profissional da saúde, prestar um atendimento sem que a gente pense na eficiência, na qualidade, né? É evidente que a rapidez também é necessária, né? Mas se você se submete ao atendimento tão somente à rapidez, possa ser que as coisas não dêem tão certo, né? Então, esse primeiro atendimento é também necessário a rapidez. Ele é feito em até 30 segundos. É a abordagem primária rápida. A gente tem também a abordagem primária completa, em que o profissional da saúde ele é capacitado e de maneira sucinta, consciente, ele busca prestar assistência, visualizando aquilo que tem de mais importante no indivíduo traumatizado, né? O indivíduo com politrauma. Ele vai buscar a consciência, a respiração, a questão da circulação do paciente, toda uma abordagem que você vai identificar os principais marcos que possam fazer a diferença na vida daquele indivíduo. Tudo bem? Aí a gente traz dentro da abordagem primária o principal protocolo de urgência. A gente traz o protocolo XABCDE. Esse protocolo ele é empregado para todo e qualquer atendimento relacionado ao trauma. A gente tem a abordagem primária vinculada a esse atendimento, vinculada a este protocolo, e é para ser seguido. De fato, se tu queres um atendimento com humanização, tu tens que seguir o protocolo, que sempre está se atualizando. É importante que se diga que este protocolo é o XABCDE.
X, cada letrinha dessa tem um significado, não está aí de propósito, não está aí por mera exibição, cada letrinha tem significado e é que você tem que ter atenção, né? Elas seguem um parâmetro, uma sequência, e essa sequência faz com que o atendimento ele seja cada vez mais, digamos, mais eficiente, com mais qualidade. Afinal de contas, cada letra corresponde a uma determinada ação do profissional, né? O X está relacionado a hemorragias exsanguinantes, hemorragias graves, né? A letra A está relacionada a vias aéreas. A letra B relaciona-se à respiração. Letra C, a circulação. D, neurológico. E o neurológico a gente para um pouquinho. Quando você fala de um paciente que precisa de uma assistência humanizada, você tem que aplicar a escala de Coma de Glasgow. Para quem tem noção já do que eu estou falando, a escala de Coma de Glasgow é o que vai definir a sua ação, o modo como você vai prestar assistência àquele paciente. A letra D é o neurológico. Então, tu tens que ter atenção, sabe? É uma coisa que precisa que o profissional da saúde esteja atento, ele saiba exatamente o que fazer à medida que você calcule o score, à medida que você calcule a pontuação do Glasgow. A letra D você aplica essa escalazinha, que mais na frente eu vou falar dela, mas que você tenha noção de que nesse momento você tem que ter uma atenção redobrada. O neurológico é o que vai dar o segmento ao teu atendimento humanizado. Né? A letra E está relacionada à exposição, exposition, né? Lá do inglês, que você pode promover a segurança, o transporte e a imobilização do paciente, né? Garantindo assim que ele tenha a sobrevida, que ele possa vir a dar sequência e quem sabe aí a sua assistência ela seja de maneira positiva. Pode passar aí, rapaz. A escala de Coma de Glasgow, né? A gente elenca ela e pontua, né? No final de tudo, ela tem um score, né? Ela está aí explícita para você, com abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. São 3 os parâmetros que são utilizados para que você tenha noção de como funciona essa escala. A escala de Coma de Glasgow, ela, por definição, ela tem uma pontuação em até 15 pontos, né? E você caracteriza uma vítima como grave, menos grave, ou uma vítima que você possa vir a prestar o atendimento de forma mais cautelosa. Nessa situação, a gente tem uma pontuação de 1 a 4, de 1 a 5 e de 1 a 6. Né? Cada sequência dessa, você calculando, você chega a um score total. E você tem, por definição, a pontuação que é necessária para que o atendimento ele seja protocolar. Né? No neurológico, lá na avaliação neurológica, a gente tem 2 situações em que demanda toda a sua atenção enquanto profissional da saúde. A gente tem uma situação em que o indivíduo tem descerebração e tem uma situação em que o indivíduo tem decorticação. É importante você seguir o passo a passo, né? Resposta verbal, resposta ocular, resposta verbal, resposta motora. Para você chegar lá na resposta motora, lá na parte de descerebração e decorticação, você já tem que ter passado por essas outras fases. E quando tu chega lá na decorticação e descerebração, o indivíduo já está grave. Você tem que saber interpretar quando exatamente isso vai ocorrer, né? São situações em que demanda-se a assistência mais humanizada. O indivíduo com decorticação ele precisa de uma atenção maior. O indivíduo com descerebração também precisa de uma assistência um pouco mais cautelosa diante da situacionalidade, diante do profissional.
Aí está explícita a escala de Goma de Glasgow. Passando aí, faz. Olha, eu coloquei nesse slide, nessa apresentação, o AVDI, né, que a gente também utiliza como norteador, né, do atendimento, ainda sem passar para a abordagem secundária, a gente ainda utiliza o AVDI, que seria um guia para o profissional, mediante a situação em que ele tem que se deparar e prestar assistência humanizada. Né? O AVDI, cada letrinha também tem significado. Daqui para frente, eu vou mostrar alguns protocolos e algumas siglas, né? E essas siglas, cada letra vai ter significado, né? Afinal de contas, a gente está fazendo o que manda o protocolo, né? A letra A, nesse caso, tem um sentido de alerta para o profissional. O V responde ao estímulo verbal. O D, se o paciente responde ao estímulo doloroso. E a letra I, se ele está inconsciente, né? Você faz essa abordagem relacionada ao neurológico do indivíduo. Não pode se distinguir, não pode se diferenciar a avaliação normal e a avaliação do neurológico, né? Você tem que aplicar em conjunto, junto à escala de Coma de Glasgow, esse AVDI. Passando um pouquinho. Pronto. Diante da situação em que tu avalia, você profissional avalia o neurológico do paciente lá na escala de Coma de Glasgow, no AVDI, você também tem que ter atenção para as pupilas do paciente, né? Também faz parte da avaliação neurológica e é importante que você tenha noção, né? Não tem como você prestar assistência de forma mais humana, encarando aquele indivíduo como um potencial, né? Um indivíduo que você tenha que ter todo um aparato, sem que você também faça a avaliação do neurológico corretamente. E perpassa a ideia de também avaliar as pupilas do paciente. Aí você avalia em 3 quesitos: reatividade da luz, que seria se a pupila ela é fotorreagente, o tamanho da pupila, se ela é isocórica ou se ela é anisocórica, se ela tem simetria ou não tem simetria. Tá? A última das propostas, a gente tem aí 3 quesitos que você avalia a pupila do paciente, partindo do pressuposto que o atendimento é humanizado. Lógico, né? A gente tem basicamente isso. Tá, senhor? Pronto, eu trouxe um esqueminha para vocês, para que fique mais claro, né? E aí, de antemão, você tem que ter essa ideia, né, de como é que fica o olho do paciente, né? Lá na isocoria, na anisocoria, na midríase, na miose, né? Em toda a situação, como é que vai ficar? Se a pupila está dilatada, se a pupila está contraída, né? Então, você tem cada situação sendo exemplificada, e aí está o conceito de cada situação, né? A gente tem midríase, uma contração, miose, uma dilatação. Aí a gente tem a anisocoria, enquanto, olha para a minha mão aqui, enquanto uma está dilatada, a outra está contraída, a anisocoria. Quando as duas estão contraídas, a gente tem uma situação de midríase. E quando as duas estão dilatadas, a gente tem uma situação de miose, né? Basicamente isso, se ela é fotorreagente, se ela reage à luz quando você incide com a lanterna. Se você incidir no olho do paciente, você vai ver que as pupilas elas tomam forma e fotorreagem, né? É uma situação que demanda também uma cautela, que você tenha que fazer isso com cautela se tu queres um atendimento mais humano para o paciente. Pode passar. Pronto, então lá no começo a gente fez uma ideia de trauma,
A gente buscou a avaliação primária e agora a gente aplicou alguns protocolos. O X, a BCDE, a escala de Coma de Glasgow, o AVDI e, por último, a avaliação pupilar. A gente passa para um próximo tópico, que seria a abordagem secundária, que é um passo a passo. Na verdade, você está construindo o atendimento. Então, você parte da avaliação primária agora para a avaliação secundária. E eu digo para você, o que seria isso, né? A avaliação secundária é o segundo passo que tu tem que fazer. Consiste num processo organizado, sistemático, identificar as lesões que não foram vistas lá atrás, que não foram vistas na avaliação primária, e que elas demandam as condições e que ameaçam a vida do paciente, né? É importante que você faça essa avaliação secundária, porque basicamente é aquilo que tu não viu, aquilo que o profissional, em muitas vezes, pela situação, ele não conseguiu enxergar no primeiro momento, né? Lá atrás, ele fez uma abordagem correta, mas, enfim, ele não conseguiu identificar tudo. E ele parte para a avaliação secundária para que seja uma coisa mais minuciosa. O cuidado, a assistência, ela seja mais rebuscada, perdão. Que ela seja um pouco mais elucidativa, né? Aí a gente tem o exame físico, né? O primeiro tópico que eu destaco para vocês seria o exame físico. Na verdade, é um proceder à situação, à exposição parcial a cada indivíduo, identificar as lesões. Né? Nesse momento, para que se tenha assistência no indivíduo com politrauma, você tem que, pouco a pouco, né, reduzir aquelas chances de que você não venha a visualizar nenhum fato prejudicial à condição de vida. Então, você tem que expor, né? Tem que expor o paciente, verificar as lesões que ele tem, vai ter que fazer um exame físico mais apurado. É isso que eu quero que você fique na mente, né? Eu quero que você entenda isso. É um exame físico mais apurado. E tudo que você não viu lá atrás, você vai ver agora. Para que a assistência humanizada seja prestada de forma correta ao indivíduo politraumatizado, tu tem que ter, além de técnica, você tem que ter precisão. Tem que ser uma coisa muito mais rebuscada, uma coisa muito mais assertiva. Basicamente isso, o exame físico na avaliação secundária. Aí a gente aplica mais um protocolo. Assim como na abordagem primária, a gente aqui na abordagem secundária tem um protocolo chamado SAMPLA. SAMPLA é um protocolo amplo e divulgado lá no PHTLS, lá no ACLS, e você tem isso consigo agora sendo difundido na avaliação secundária. Ao SAMPLA, cada letrinha, como eu disse, tem significado. S de sintomas. O que o paciente está sentindo? Né? Você tem que ter ideia de que a situação impõe algumas condições, os condicionantes. E você tem que fazer essa pergunta para o paciente. Se ele não tiver responsivo, você vai ter que visualizar. Como profissional, você tem que ter a crítica e visualizar o que está acontecendo. Então, os sintomas, o que é que o paciente está sentindo? Se ele está comunicativo, beleza, você consegue dar sequência. Conversar com ele, né? A segunda letrinha seria alergias. Se ele tem alguma alergia, se ele está submetido a alguma substância e ele tem alergia a algum medicamento, alguma substância que seja tóxica ao organismo dele, enfim, você vai conversando com ele nesse protocolo. É um protocolo que você estabelece um diálogo com o paciente. A letra M seria medicamentos. Se você questionar o paciente se ele faz uso de alguma medicação. A letra P seria o passado médico, se eventualmente ele passou por alguma enfermidade, se ele teve alguma cirurgia progressa, se o paciente venha ter tido alguma gravidez
recente, enfim, você vai questionando, identificando o passado da pessoa, o histórico dela, né? A letra L, perdão, relacionada a líquidos e alimentos ingeridos. Qual foi o horário que ele se alimentou? Qual a última refeição que ele fez? Isso eu estou trabalhando com um paciente consciente, pouco orientado, mas consciente. Se tiver uma pessoa acompanhando, melhor ainda, que você tem uma intimidade e acaba sendo mais amplo ali as respostas. A letra A seria o ambiente e os acontecimentos do evento, né? É importante lembrar o que aconteceu. Eventualmente, a gente não parte para a última letrinha sem que a gente responda a letra anterior, né? Então, você tem que ir seguindo SAMPLA, SAMPLA. Tem que seguir o protocolo até chegar na última letrinha, que seria o ambiente, os acontecimentos do evento, né? Se o paciente se lembra o que aconteceu, se ele está consciente, se ele está orientado, se ele sabe como foi o acidente, enfim. Você vai fazer essa abordagem secundária muito mais ampla, como eu disse, ela é muito mais rebuscada. Você aplica de início esse protocolo aí, SAMPLA. Pode passar, Tati. A gente vem agora discutir um pouco sobre sinais vitais. Quando você fala a respeito de sinais vitais, é aquilo que está dando a condição de existência. Para que a pessoa venha a estar viva, né, ela tem que estar com os sinais vitais ok, tem que estar dentro dos parâmetros e que isso não interfira na vida dela, né? Se tu queres um atendimento humanizado, tu tem que fazer a verificação dos sinais vitais. São medidas básicas ali que o corpo tem, que você tem que verificar. É importantíssimo. Aí eu coloquei elencado cada sinal vital, importante. A gente tem 4 sinais aí: temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e a pressão arterial. Coloca um asterisco aí na frequência cardíaca e na pressão arterial, tá? Não esquecendo os outros, mas você coloca um asterisco para que você tenha noção, né, de que isso ali possa vir a ser o diferencial no atendimento. Frequência cardíaca e pressão arterial. Né, a gente tem um parâmetro de temperatura 36,1 a 37,2 Celsius. Né? Isso já está atualizado, né? Eu coloquei aí de forma atual, e é o que é seguido pelos profissionais de saúde. Né? A frequência cardíaca, ela gira em média de 60 a 100 BPM. Né? A frequência respiratória, eu tenho para os senhores a 12 a 20 RPM. Respiração por minuto, lá em cima batimentos por minuto. E a pressão arterial é o último parâmetro ali no sinal vital que é verificado. Você tem 120 a 129. A pressão sistólica, lembra lá do coração. Aí, ó, pressão arterial, sístole e diástole. Ó, nesse mecanismo aqui, olha para minha mão. Nesse mecanismo, ó, sístole e diástole. O coração é tum-tá, tum-tá, tum-tá. Ó, a pressão arterial é basicamente isso. Né? Você tem uma sistólica, o tum, entre 120 e 129. E o tá seria a diastólica, entre 80 e 84 milímetros de mercúrio. São parâmetros verificáveis, 2 sinais vitais, e que fazem total diferença em uma assistência a uma vítima politraumatizada. Você tem que ter, basicamente, a cautela de verificar um sinal vital adequado, porque isso interfere na forma como você vai prestar o cuidado, na forma como você vai prestar assistência. Se tu verifica um sinal vital incorretamente, isso demanda uma conduta do profissional de saúde. Se tu verifica de forma equivocada, tu faz uma conduta também de forma equivocada, em forma de cadeia, digamos assim, uma forma de pirâmide. Se tu faz uma coisa errada, posteriormente, lá na frente vai desembocar em outra coisa errada. Então é importante que você
você, profissional da saúde que eu estou falando, você faça a aferição dos sinais vitais de forma correta. Eu deixei bem claro aí os 4 sinais e coloquei o asterisco na frequência cardíaca e na pressão arterial. Pode passar aí, rapaz. Aí aqui eu coloquei uma imagem elucidativa, né? Quando você tem análise de pressão, análise de frequência, análise de temperatura, você segue algumas nomenclaturas, termos técnicos, né? Se tu tem, exemplo, uma frequência cardíaca menor, você tem uma bradicardia. Se tu tem normal, normalcardia. Se tu tem uma frequência cardíaca um pouco mais elevada, você tem o que a gente chama de taquicardia. Da mesma maneira, a gente utiliza o termo técnico na temperatura. Uma temperatura baixa, a gente tem o que muitos profissionais chamam de hipotermia. Né? Se tu não tem uma temperatura alterada, está dentro dos parâmetros, você está febril. E se tu tens uma temperatura alta, acima dos 37,3, você tem o que a gente chama de um quadro febril. Você está com febre. Né? É uma avaliação da temperatura utilizando o termo técnico. A pressão arterial, quando você fala de pressão, você tem duas situacionalidades, a hipotensão e a hipertensão. É muito comum você se deparar com pacientes que têm hipertensão, né? Pelo consumo excessivo de sódio, acaba na população apresentando um pouco mais de frequência essa questão da hipertensão. Né? E por último, o termo técnico utilizado, a frequência respiratória. Então, a gente tem uma frequência menor, a gente tem a bradipneia, a gente tem uma frequência normal, uma normopneia, entre 12 e 20 RPM, e uma taquipneia, se tu tens aquela respiração um pouco mais ofegante, um pouco mais intensa. Né? Seria o último termo técnico utilizado para avaliação da frequência respiratória. E eu não vou adentrar nesse momento os tipos de respiração, porque não faz tanto necessário. Eu quero só que você saiba, assim como eu, os termos utilizados na avaliação dos sinais vitais. Né? É importantíssimo para aquele profissional que visa prestar um atendimento com qualidade e que visa também uma recuperação do paciente, né? Que visa a estabilidade e, sobretudo, a humanização naquilo que ele está fazendo. Então, de maneira correta, você faz a verificação, a aferição dos sinais vitais. Pode passar. Pronto. Sabendo da avaliação primária e avaliação secundária, eu gostaria de discutir nesse momento a respeito da humanização. Né? Já que eu falei de atendimento, é uma questão mais de protocolo, mas quando você fala de humanização, é uma questão interpretativa, é uma questão psicológica, né? E do profissional. Quando eu falo de humanização na saúde, eu trago um conceito agora de Lazare, que é um pensador aí, e ele coloca assim, que a humanização ela pode ser entendida como um processo, uma filosofia, um modo de prestar assistência. Dentre as várias conceituações existentes, a humanização se traduz em uma forma de cuidar, compreender e abordar, perceber e respeitar o indivíduo em momentos de vulnerabilidade. O pensador deixa a retórica a ideia de que você tem que fazer acontecer em um momento que o indivíduo não está bem, né? Respeitando, dando dignidade e, sobretudo, condicionando aquela situação. É uma coisa positiva, né? Tentando reverter o quadro e, de forma elucidativa, né? Você vai aplicar alguns protocolos que são necessários para o atendimento e não vai deixar de mão que a outra pessoa é um ser humano, né? Que o outro indivíduo, também como você, ele quer aproveitar, ele quer ser
um indivíduo, digamos assim, traduzido em poucas palavras, um indivíduo com uma boa assistência, aquele indivíduo que quer ser atendido de forma correta. Ninguém quer passar por uma situação desconfortável, de vulnerabilidade e quer ser atendido de todo jeito. Então, ele deixa essa ideia de que você, enquanto pessoa vulnerável, tem que ter um atendimento humano, digno e que seja respeitoso em todos os âmbitos. Pode passar? Coloquei para discutir, para que fique bem claro, mais uma questão aí a respeito de como é a humanização, né? De como é que a humanização ela se apresenta lá na urgência e emergência, de como a humanização ela vem para os indivíduos enquanto seres ali que estão necessitando da assistência, né? Aquele momento em que você está vulnerável e precisa ser atendido. Aí eu trago para vocês que também se você pensar lá nas teorias da enfermagem, você tem Wanda Horta, você tem as necessidades humanas básicas, você tem Florence Nightingale, que é relacionada à teoria ambientalista, você tem Dorothea Oren, você tem Watson, você tem Peterson, né? Você tem autocuidado, teoria do cuidado humano, você tem teoria humanística de Peterson, né? Então você acaba assimilando toda uma questão das teorias com essa discussão de hoje, né? Com aquilo que eu venho trazendo desde o princípio. Você tem que fazer acontecer para que aquele atendimento seja de fato mais humano. Né? E quando eu coloco aí, é preciso respeitar o indivíduo, as suas individualidades do ser acolhido, né? Valorizando as suas crenças, as percepções, buscando acima de tudo a comunicação efetiva, a qualidade dos princípios básicos de uma visão integral e humanística. É importante que você tenha essa noção, né, de que o atendimento ele visa o ser integral, né, o indivíduo por completo. Não é aquele indivíduo vitimizado, né, que passou por uma situação desconfortável. É o indivíduo por completo, o ser humano. Você tem que entender ele como uma integralidade, uma matéria que precisa ser assistida. Aí está uma citação de Freitas e Ferreira. Eu trouxe para discutir, para colocar em pauta. Faz sentido no contexto atual? Haja vista a necessidade. As pessoas acabam prestando, os profissionais, de forma geral, acabam prestando o atendimento. E muitas vezes deixa a desejar nesse quesito, da forma integral, né? Mas é que precisa ser colocado em discussão e precisa cada dia mais avançar. A gente vem trabalhando nisso para que não só se discuta, mas que se coloque em prática. É uma visão mais completa do indivíduo, né? Então, eu deixei essa discussão para que sirva de modo reflexivo. Basicamente isso. Por fim, eu trago umas considerações, aqui já chegando na parte final, né? As considerações elas são relacionadas à humanização ainda, né? Eu discuti lá atrás a questão protocolar e agora estou discutindo com vocês as questões relacionadas à parte reflexiva, à parte humanística da coisa, né? O final que eu tenho aqui é o seguinte: é importante salientar que as necessidades de um trabalho de sensibilização com os profissionais de emergência que assistem às vítimas críticas ou politraumatizadas e que não diz respeito à efetiva implementação do cuidado pautado na humanização. Quando você
coloca em discussão isso, você está dizendo o seguinte, que os profissionais que atuam na urgência e emergência, atendendo aquelas vítimas graves, as vítimas que de fato necessitam de uma assistência um pouco mais ampla, mais complexa, indivíduos politraumatizados, vários indivíduos, múltiplas vítimas e múltiplos traumas. Você precisa implementar o conceito de humanização nesse atendimento. É o que deixa a desejar, como eu disse, mas que vem se avançando, né? A implementação desse conceito de humanização, ela é gradual, de forma correta, mas de forma gradual ela vem ser colocada, né, no âmbito da urgência e emergência. Você que é profissional sabe disso, e que é necessário. A vítima, ela não sai como condicionante, a vítima, ela precisa que o profissional ele tenha ética, tenha profissionalismo e que ele atue de forma correta no resgate, no suporte e, né, restabelecendo as condições, né, aquilo que vem ser positivo para o paciente e para ele quanto profissional, enquanto categoria. Por fim, senhoras, eu gosto de dizer o seguinte: quando a gente faz o que ama, a gente não trabalha um dia sequer, né? Então, eu trouxe essa palestra aqui para, de certa forma, discutir, abordar, dividir com vocês um pouco do que eu sei, um pouco daquilo que eu me aprimorei e, de certa forma, compartilhando um pouco do saber. A gente discutiu como faz uma assistência ao indivíduo politraumatizado, discutimos um pouco sobre a humanização, e eu quero que você leve para casa isso, né? Vá refletir um pouco, enquanto profissional, você enquanto profissional possa fazer esse processo, essa reflexão, e eu deixo disponível para vocês as minhas mídias sociais, né? Aquilo que para que vocês possam se comunicar, tirar alguma dúvida. Aí está o meu telefone, o meu Instagram, o meu e-mail. Essas mídias são ativas, vocês podem se comunicar. Se deixou alguma coisa, alguma pergunta, se você conseguiu compreender aquilo que eu falei e você tem alguma dúvida, você pode ir lá buscar na rede social, eu fico disponível para você, tá? E que você saia daqui como um profissional ainda mais capacitado. É esse o meu desejo de hoje. Sou grato a todo momento ao pessoal aí que organizou o evento. Sou grato também a você que deu atenção até agora, que me fez ser um cara muito mais forte intelectualmente até esse momento, tá bom? Eu desejo a todos uma excelente semana, que vocês sejam agraciados por um bom Deus. Um beijo no coração de cada um que me acompanhou até aqui, tá bom? Fica com Deus, é isso aí, Tássio. Pessoal, rapaz que organiza aí, que possa estar encerrando. Obrigado, hein?